Boa tarde a todas, a todos, a todos que acompanham a série de entrevistas com autores indígenas e não indígenas aqui no canal História Indígena e do Indigenismo. Eu sou a Paula e com meu colega professor Tiago, a gente entrevista autores e autoras que falam sobre suas trajetórias, suas obras e respondem perguntas do público. Sejam bem-vindas, bem-vindos a essa entrevista. Boa tarde a todas as pessoas, né, que nos acompanham, ou boa noite, ou bom dia, enfim. Hoje nós vamos conversar aqui com o professor Almires Martins Machado, a quem eu já agradeço, que é o nosso convidado de hoje, né? O Almires é graduado em Direito pelo Centro Universitário da Grande Dourados, a Unigran, localizada aqui na cidade de Dourados, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará e doutor em Antropologia Social também pela Universidade Federal do Pará. Ele é membro do Núcleo Jurídico do Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual e atua na área de direito público, principalmente é, desenvolvendo, né, pesquisas e trabalhos sobre direitos para os povos indígenas no Brasil. É autor de vários artigos e também de um livro sobre direito dos Guarani, livro intitulado, né, Sistema Jurídico Guarani. Já foi professor em várias instituições como convidado, já foi professor aqui na Universidade Federal da Grande Dourados e atualmente é professor visitante na Universidade Federal do Pará, né? Então, passo a palavra, né, Almires, peço que você também se apresente e fale um pouquinho para nós, né, da sua trajetória enquanto indígena acadêmico, enquanto militante indígena, enfim, aquilo que você achar mais importante, né? Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Já fazendo uso de uma saudação não nossa, mas daqueles que vieram do velho mundo, já que para nós não faz nenhum sentido o tal do boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Afinal de contas, é algo mecânico e que não tem sentido. Pelo menos eu ainda não encontrei o sentido disso, diferentemente das saudações, no caso Guarani, quando fala de manhãzinha, não diz o bom dia, ele pergunta como você está, porque o que importa é a pessoa. Ou quando é à tarde, pergunta novamente como está a sua tarde. E quando é à noite, há um desejo de que naquele momento ele tenha um final de dia bom. Então, assim sendo, nós sempre vivemos dilemas, e o meu caso também não é diferente. Eu nasci, cresci na aldeia Jaguapiru, que passou a receber esse nome bem depois, porque ela, quando foi criada, ela é uma reserva indígena, ela foi criada em 1917, e naquele momento havia 3 povos nela. E isso já contrariando o que muitos historiadores escrevem, de que aqui não tinha, por exemplo, Terena, que é parte da minha família. Sou de pai Terena e mãe Guarani. A minha família Terena chegou aqui no mesmo período da Guerra do Paraguai, como um regimento militar Terena. Mas isso é outra história. Então eu nasci de pai Terena e de mãe Guarani.
Minha avó, mãe da minha mãe, Guarani, veio de São Paulo. Ela contava que foram 5 anos de caminhada, justamente buscando aquilo que na etnologia se tornou um ramo de pesquisa, chamado Terra Sem Males. E ela veio do litoral paulista. O meu avô, também Guarani, chegou a essa região por outros motivos, trazidos pelos ervateiros. E chegando aqui, encontrou a minha avó, formaram família, veio a minha mãe, e logo meu pai conheceu minha mãe, que era terena, e naquele período terena e Guarani não tinham boas relações. Naquele momento, um terena casar com uma Guarani era provocar uma guerra familiar. Mas como a reserva indígena de Dourados foge, hoje a aldeia Jaguapiru e Bororó fogem a qualquer modelo que se tenha pelo país afora, então criou-se a partir daquele momento, e eu sempre ouvi os velhos falando de um novo jeito de chamar as crianças que nasciam a partir desses casamentos. No caso, Guateca, tanto que nós temos uma escola com o nome de Guateca, que é os filhos que já nasceram de pais que têm sangue terena, Kaiowá e Guarani. Quando eu nasci, essa parte onde eu moro foi onde eu nasci. Era pura floresta. Na década de 80 chegou junto com a FUNAI os madeireiros, e para nós, enquanto criança, era divertido escutar o movimento das catracas dos caminhões de toureiro. Mas nós não fazíamos a menor ideia que, naquele momento, o que estava acontecendo não tinha nada de divertido. E eu morava junto com a minha avó, que alguns chamam de pajé, e isso também não tem no nosso meio. Ela era uma Nhandeçã, e o meu avô um Nhanderu, e isso também vai contra muito daquilo que chamam de xamanismo ou de xamã, que eu também não sei o que é isso. E cresci com eles, conhecendo a fundo a religiosidade guarani. E também aqui, já falando a esse respeito, eu sinto arrepios quando se fala de uma religião guarani, e tentando criá-la aos moldes do mesmo conceito da religião que se tem vindo das terras do Velho Mundo. Tudo que vem de lá é velho. E eles estavam certos quando diziam que aqui era um novo mundo, que era tudo novo no sentido de que contrariava tudo, quase tudo aquilo que eles conheciam até então. Cresci assim, numa escola, a da missão, onde havia tentativa de professores bilíngues, mas eles tentavam falar um guarani que era hilário. É aquela coisa de alguém aprender, mas não detém em si a força daquela língua. Fala por falar. E aqui já abrindo um espaço para as três formas de serem entendidas o Guarani. De você ouvir o Guarani. Você tem, então, um Guarani coloquial, que é esse falado por todos. E logo você tem um Guarani formal, não dominado por todos. E logo você tem um Guarani religioso, vamos dizer assim, fazendo uso desse termo que é mais inteligível aos que futuramente vão nos ouvir.
E esse Guarani religioso é conhecido e entendido por muito poucos, especialmente os Nhanderus e Nhandeçus. E daí vem todo um equívoco onde, especialmente os pesquisadores, que não são falantes, às vezes ele vai entrevistar um, um Guarani comum, vamos dizer assim, e ele vai falar a respeito daquele assunto e ele vai usar o Guarani coloquial. Ele então volta a falar com uma outra pessoa que já vai respondê-lo de uma forma formal, Guarani formal. E lá, para fechar com chave de ouro, como se diz, ele vai entrevistar um Nhanderu, uma Nhandeçu, ou seja lá, alguém que esteja dentro desta prática. E ele vai ouvir talvez uma resposta religiosa, um Guarani religioso, e traduz como um Guarani coloquial. Pronto, aí está feito toda, colocando sal onde tinha que ter açúcar, colocando madeira onde era para colocar barro, enfim. A explicação não ficou boa, mas para dar a ideia da confusão que ocorre nesse meio termo. Então, eu cresci acompanhando a minha avó nas suas visitações de cura, fazer remédios. E também quando ela ia nos encontros com outros nhanderus, com outras nhandeçus, porque vamos dizer que na linguagem da meninada de hoje era só diretoria. Não participavam outros. Porém, como eu estava sendo preparado para ser alguém que viesse a substituí-los, então eu tinha também passagem livre naquele lugar. E com isso fui aprendendo sobre as diversas nuances do que é chamado de religião guarani, ou aquilo que também é chamado de conceitos a respeito de como esse Guarani entende aquilo que passa pelos caminhos da floresta do crer. E aí tem outra confusão. É muito comum se colocar Guarani e Kaiowá no mesmo conceito. Isso é um epistemicídio. Somos diferentes. É como você tentar colocar na mesma condição de igualdade alguém que é do Rio Grande do Sul com alguém que é do Rio Grande do Norte. O que temos em comum? O português. Mas, quando você ouve um falando e dá o direito de resposta ao outro, epa, peraí, esse português assim tá um pouco diferente. Fale um pouquinho devagar para que eu possa ouvir bem tu falar com alguém lá do Rio Grande do Norte respondendo. Tem um português numa outra velocidade, numa outra forma de entender, numa outra forma de falar. E aí você tem o que nós temos em comum? Um Guarani quase próximo. Temos semelhanças no modo de crer? Temos. Mas há coisas que se distanciam. Temos semelhanças em alguns conceitos? Sim, temos. Mas em outros nós nos distanciamos. Então eu vejo muita meninada aí que está pesquisando, escrevendo, às vezes me pergunta a esse respeito. Olha aqui o que eu estou escrevendo, eu digo isso por mim. E também em razão de uma certa pessoa, quando eu a inquiri, ela disse, mas eu pesquiso os guaranis há 20 anos. Perfeito.
a senhora pesquisa o Guarani há 20 anos. Se somar esses 20 anos, dá 1 ano de permanência na aldeia? 2 anos? 3 anos? Não estou dizendo que tu tem que ser alguém como aquele que foi nas Ilhas Trobriandas. Não estou dizendo isso. Mas enquanto tu pesquisa os Guaranis há 20 anos, eu o sou há 40 anos. O teu olhar é um, o meu olhar é outro. O teu sentido é um, o meu sentido é outro. A tua perspicácia é uma e a minha é outra. O teu conceito é um, o meu conceito é outro. Mas existem momentos em que nós vamos andar em caminhos paralelos? Sim, com certeza. Então, na escola, eu também tive muitos problemas. Por quanto toda criança, seja indígena ou não, há aquelas que são hiperativas. E eu cresci num período em que a escola tinha como característica o castigo. Nesse sentido, era difícil o dia que eu retornava para casa sem levar umas boas reguadas. E naquele período, as professoras tinham o péssimo hábito de quebrar régua na cabeça da gente. E aquele racismo, aquele preconceito que ainda hoje está nas universidades e nas escolas, nas ruas, de que o índio é burro, de que o índio em si não tem a mesma capacidade de alguém que tem a pele de uma outra cor, que nasceu em um outro ambiente e que tem um outro jeito de interpretar a mesma coisa. Então eu cresci vendo a floresta sendo derrubada. Eu cresci vendo a soja entrando na aldeia. Eu cresci vendo os generais chegando na aldeia e imaginando que aqui era um regimento onde ele chegava e dava as ordens e tinha que se sair correndo para obedecer. Eu cresci vendo a construção das prisões indígenas aqui na reserva. Eu cresci vendo os militares fazendo aquilo que eles negam na atualidade. E fui para a escola. Para, de alguma forma, interpretar os códigos da escrita. Até porque os meus avós diziam, conhecimento, só o nosso conhecimento não basta. É preciso buscar outras fontes de conhecimento. A sabedoria ou o conhecimento, quando ela está só em um ponto, é como um prego, é como um esteio que tu finca na terra e dali ele não vai sair. Ele vai segurar uma casa? Sim, mas vejam, uma aldeia não é uma casa. Há outros conhecimentos. Por isso que nós saímos daqui. Eu conheço os remédios que tem aqui nessa região, mas tem remédios para determinados tipos de doença que eu tenho que conversar com o Nhanderu de outro lugar. E é por isso que eu te levo. Para você saber, naquele momento ela não usou essa palavra, esse termo, mas no sentido de que você tem que estar atento a uma diversidade, a um outro conhecimento. Se eu tenho um cabedal de conhecimentos, há outros que têm outros conhecimentos e eles se somam. E o nosso futuro, ele é incerto. Nós temos, então, aquilo que a Clastre chamou de profetismo,
ou um messianismo. É claro que se minha avó escutasse a Clastres, provavelmente ela teria arrepios também. Porque é uma interpretação do ponto de vista dela, com os conceitos que ela tinha. Estava valendo para ela naquele momento. Como as coisas mudaram, com a virada do século, tudo mudou. Mas e o Guarani? A sua cosmologia, ela de alguma forma mudou? Ora, o Guarani, ao longo da sua história, ele se reinventa. E também porque uma das formas às quais Nyanderu Vuçu, Nyanderu Tenondê, isso um diz, ah, não, mas lá eu ouvi falar que é Nyanderu Tenondê. Tá, e daí? Ah, o outro lá diz que é Nyanderu Vuçu. Tá, e daí? O significado é o mesmo. Ora, para quem é, é leitor do que foi escrito sobre a etnologia indígena, vai ver lá que há autores que dizem, que deixou escrito, que uma aldeia se esforça ao máximo em ser diferente da outra, em demonstrar que é mais assídua nas práticas da religiosidade guarani do que a aldeia vizinha. Horas aqui, Jaguapiru diz que é melhor do que o Bororó, Bororó diz que é melhor que o Jaguapiru, e Bororó e Jaguapiru junto diz que é melhor que o Panambizinho. Isso faz parte. Mas é claro que quando alguém vem da academia, a universidade, ela parece que quer criar um monóculo. E aqui nós na aldeia nós vamos vivendo a nossa vida e daí que o outro pensa diferente de mim, ele tem todo o direito. Ele tem que ver as coisas diferentes também. Ele vive diferente. E uma das questões dentro da criação do mundo é que Nhanderu criou todas as coisas caminhando. Se eu ficar estagnado, como dizia minha avó, como um poste fincado no chão, um esteio da casa, eu não vou crescer. Até porque o esteio da casa já é uma árvore morta. Todas as coisas elas vão criar e se recriar. O Bojerá, como é um termo, seria o conceito maior nessa criação, um Bojerá, o Jerá. E o Jerá dá a ideia da circularidade. Se Nhanderu criou todas as coisas caminhando, como eu vou me criar se eu ficar parado num lugar? Tanto é que, se vocês forem observar, o Guarani está presente hoje em 14 estados brasileiros. Ele está presente na Bolívia, no Paraguai, Uruguai, Argentina. O Guarani, se nós formos considerar, por exemplo, os que eu estudei, eles saíram do que hoje pode ser a região de Misiones há mais de 120 anos, caminhando exatamente em busca da chamada Terra Sem Malhas. Veja, essa é uma tradução que eu estou me valendo dela, que todos conhecem e vão entender. Ou, como dizia lá atrás o Montoya, aliás, a tradução dele é a mais próxima da religiosa. Então, nós vamos caminhando. E nessa minha caminhada, eu fui para a escola da cidade. E lá, como muito do que era falado eu não entendia,
E eu tinha uma dificuldade enorme, ainda tenho hoje, com as palavras que têm R, L, F. Eu não tenho Guarani. Não conseguia dobrar a língua. É a mesma situação quando vêm as pessoas nos visitarem na aldeia e querem, de alguma forma, serem simpáticas e querem expressar alguma coisa em Guarani e é engraçado o jeito que eles falam. E provavelmente era terrível a forma como a minha professora de português, uma japonesa, ouvia a forma como eu me expressava. Então ela me colocava de pé no meio da sala de aula e dizia: como é possível ter alguém desse burro na sala de aula? E foi a partir daquele momento que aquilo também serviu, foi um fato gerador. Eu vou mostrar para ela quem é o burro. Passei a devorar os livros, a escrever tudo, copiar tudo e ficar em casa repetindo, lendo alto em voz alta para eu perguntava para minha avó, perguntava para minha mãe: "Tô lendo certo? Saiu bem? Tá bonito?" De forma que no final do ano, o único ótimo em redação foi meu. E nenhum outro aluno, outro estudante. Aliás, até a mesma forma de nós chamarmos os nossos meninos de aluno já é uma figura que diminui essa capacidade que eles têm de entender as coisas. E o aluno, vocês sabem que vem do grego sem luz. E o que acontece? Naquele momento, ela provavelmente não me via como alguém sem luz, mas me via como a própria escuridão. E assim fui para o ensino médio, no Presidente Vargas. E lá tive uma professora que depois eu fui ter a sua irmã como professora também no curso de Direito na Unigran. Então ela me olhava e dizia: menino, tu tem que ir para o movimento social, tu tem que ir para a luta. Só que eu não entendi o que ela chamava de luta, porque na cabeça dela estava o movimento, por exemplo, do Sem Terra e Campesino, e que aquilo não fazia sentido para mim, porque para nós a ideia, embora muitos autores digam, a guerra é um dos fatores vitais da existência do Guarani. Não sei de que Guarani ele está falando. Ele está falando do Guarani, está falando do Tupi, está falando do Tupinambá, do Tupiniquim, está falando de quem? E coloca assim, Guarani. Então isso, bom, não sei quem que é. E lá, então, eu fui me dando conta daquilo que eu ouvia do meu avô, da minha avó, dos caminhos a serem percorridos. Então, eles falavam e me davam todas as referências da filosofia guarani que eu não sabia que era filosofia. E que fui perceber isso muito depois. E de muitas coisas que eles me ensinavam e que a escola tentava desensinar e que hoje eu me arrependo de não ter dado mais ouvidos. Terminei o ensino médio, fui para o quartel e chegando lá, o comandante, que era casado com uma indígena, disse: menino, tu é estudado, tu tem. Antigamente era o científico, tu é estudado, tu tem mais chance lá fora. Fui na conversa dele e naquela época não se dava serviço para índio. O serviço que cabia a indígena era cortar cana ou tirar a semente de braquiária. É um dos piores serviços que eu já vi. Passei então 12 anos no canavial. Fui para Pan, que fechou depois, fui para Copernave, fui para Santa Olinda, fui para Debrasa,
fui para ali em Nova Alvorada, Cachoeirinha. E o que me chamava muito a atenção era o tal dos pesquisadores. Naquele momento eles faziam denúncia, oh, os indígenas estão trabalhando nas usinas, são explorados, bebendo água suja, verdade, comendo comida azeda, verdade, morando em lona, verdade, mas era o único meio de levar comida para casa. Tem que acabar com isso, perfeito, concordo, mas qual é a outra contrapartida que vocês estão dando? Ah, não, nenhuma, vamos pensar, então deixa quieto. Enquanto você não me dá uma outra saída, deixa naquilo que é possível nesse momento. Porque aqui na aldeia não tinha mais mata, não tinha mais caça, não tinha mais pesca, não tinha mais nada, nem remédio. E foi então quando, em 97, veio para cá um coordenador da FUNAI. E lembrando que FUNAI, ela é a pessoa que a representa é que faz a diferença. Universidade, eu não posso condenar a universidade por causa de um péssimo professor. Existem outros que, de alguma forma, dão um banho de ouro naquele que é ruim. Eu não sei também se eu sou bom ou se eu sou ruim. Isso os meninos da sala de aula é que vão, de alguma forma, avaliar. Mas veja, todo aquele movimento na usina me chamava a atenção, especialmente quando chegava os representantes do Ministério Público, chegava lá e viemos levar vocês daqui. Ué, a gente ficava sem entender. Eles vão levar nós para a aldeia, eles vão dar comida para nós, eles vão dar cesta básica, eles vão dar roupa, eles vão dar calçado, porque ainda na cabeça de muitos existe aquela coisa de que a FUNAI dá um salário para cada família indígena, dá sustento. Então eu passei 12 anos nesses espaços. E o pior de tudo era quando tinha que ouvir alguém da academia dizendo: não, os indígenas vivem uma vida coletiva, eles odeiam o individualismo. É verdade, cara pálido. Quando se trata de fome e sede, existe coletivo, existe individualismo? Ah, como optar por uma coisa ou por outra? A fome cega, a sede mata. A fome e a sede junto, elas cegam. Não há o que pensar. A sobrevivência. E o que que nós fazíamos? Tiravam nós de uma usina, nós íamos para outra. Porque aqui na aldeia ficava mãe, ficava filhos, esposa, pai, velhos, que precisavam comer. Pelo menos isso, comer. Então, ali eu fui acompanhando já toda uma luta por direitos. E era nos negado, por exemplo, a carteira assinada, porque tinha essa ideia de que para nós o que importava era o coletivo, e que nós só estávamos indo na usina porque ia todo um coletivo, e que para nós não interessava dinheiro. Como que não? É verdade, eu não como dinheiro, mas era aquele dinheirinho que permitia trazer alguma coisa para dentro de casa. Conceitos. Conceito de um avaliando o outro. Mas aquele que avaliava, todo mês tinha o seu sagrado caindo. Nós não. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ir para as reuniões do MPT. E só um procurador, hoje ele é desembargador, só um procurador entendeu a mensagem. Até porque, nos dias de hoje, é difícil ainda alguém dentro do judiciário, dentro do MP, que entendam todas essas ideias que perpassam pelas necessidades às quais
as populações que vivem em estado de vulnerabilidade, eles têm essa sensibilidade. Então, foi assim. E em 97 veio um chefe de posto, e a sua esposa era secretária da FUNAI, da Educação. Falou, olha, menina, eu tive notícias sobre você, eu quero que tu sente com a minha esposa e tu escreva um projeto de inserção do indígena na universidade. Beleza. Não sei o que é isso, mas bora lá. Escrevemos, levamos para a antiga UFMS, levamos para a estadual, ninguém bateu a porta na nossa cara. Quem aceitou foi a Unigrama particular. E foi lá onde eu estudei. Já naquela ideia, em 98, do que viria a ser chamado de ações afirmativas. Um rascunho. E novamente na sala de aula, uma professora na aula de Introdução ao Estudo do Direito disse: olha, indígena, boliviano, paraguaio, nordestino tem a tendência de ser burro. Novamente nós... Ah, não, peraí, a sala de aula estava assim, de nordestino, de paraguaios, indígena. Peraí, vamos fechar isso. Fizemos uma balbúrdia. E ela, então, pelo menos na nossa turma, não veio mais para a sala de aula. Meus colegas, um dia eu estava olhando lá o anúncio do concurso de oratória, e eles chegaram, os filhinhos de papai, e disseram: Ê, índio, tu consegue se inscrever e ficar em último lugar? Eu falei, olha, beleza. E eles fazendo os cursos de oratória. Aí eu me lembrei do que a minha avó dizia e que a Clastres faz menção: o poder da palavra. Não de belas palavras. Belas palavras é uma mentira. É aquela coisa, por exemplo, de namorado com namorada, pode ser belas palavras, um momento, que depois você vai ver tudo é mentira. Mas o poder da palavra. Me inscrevi. Fui. E não sabia o que eu ia falar. Mas aí a minha avó dizia, lembra? Que uma vez ela me levou para um corguinho que tem aqui embaixo. Ela foi lavar a roupa e parou e falou assim, observa a água. Eu sentei ali, fiquei olhando, falei, o que será que ela está querendo? Daqui a pouco ela voltou. O que você viu? Eu vi a água, vi o peixinho, vi as pedras, eu vi o capim. Olha de novo que você não viu nada. E eu fiquei olhando, mas estou vendo as mesmas coisas. Aí ela sentou perto de mim. O que tu viu? Ah, eu vi o peixe, vi a água, vi a pedra. Não, tu não viu nada. Mas o que eu tenho que ver então? Você viu os elementos. Nós fazemos parte deles. Nós somos partes da Mãe Terra. Tudo que está nela, nós fazemos parte. O peixe está dentro da água, parece que ele está feliz, mas ele está no ambiente dele. Se você tirar ele lá de fora, ele morre. E a água? Nhanderu colocou as pedras aqui para mostrar. Para aquele que precisa atravessar o córrego, ele vai pisar nela e passa. Mas para outro, ele quis dizer o seguinte: se tiver uma dificuldade no teu caminho, não passa por cima, desvia. É isso que você tinha que ter visto. Ah, então pronto. Se essa é uma dificuldade pela qual eu tenho que não atropelar, mas sim ir rodeando, então vamos lá. E resultado, eu fui classificado. Eu tinha que levar o papelzinho, a folha do A4, eu levei. Estava em branco, eu levei. Quando eu terminei, o professor disse assim, ô menino, tu pode me dar esse discurso? Posso publicar? Pode, está aqui. O papel estava em branco. E depois, quando foi na final, com os professores que vieram da USP, me deram nota máxima.
e os da casa baixaram a minha nota para uma das favorecidas deles vencerem. E o constrangimento foi meu na hora em que vinham cumprimentar. Parabéns por vencer, mas o primeiro lugar é do índio. Merecidamente. Eu fiquei constrangido em relação de ver o que acontecia. E foi acontecendo assim as coisas. E logo que saí da universidade, fui fazer assessoria para a FUNAI, viajando pelo país afora. Era o período das conferências regionais, locais, nacional, que aquilo era só coisa para inglês ver. Como se diz, como é comum se dizer, eu estou sendo mecânico também repetindo. Mas foi um bom lugar para conversar com os outros parentes, com os outros indígenas de outras regiões, alargar os caminhos, como se diz na antropologia, para olhar por sobre os ombros do gigante, como disse um autor. Mas olhar por sobre os ombros do gigante, você não consegue ver o solo que você pisa. Tem um outro problema. Então, o que acontecia? Numa dessas questões, conheci a Jane num evento do Ministério Público Federal em Brasília. E lá ela me chamou: ei, menino, tu não quer sentar comigo e vamos escrever um projeto de inserção do indígena na pós-graduação, no curso mais fechado da universidade, que é o Direito? Beleza, bora lá. Escrevemos o projeto, ela levou para a congregação, foi aprovado. Olha, foi aprovado e você já está inscrito. Beleza, aí tem que escrever o teu pré-projeto para mandar. E agora? Bom, vou dar continuidade no que eu comecei, que naquele período, nos anos 90, nosso maior problema chamava-se Ministério Público Federal. Nosso algoz, Ministério Público Federal. Então, vou escrever sobre uma coisa que eles não entendem, um direito guarani, e sendo até de alguma forma genérico, de alguma forma incorrendo naquilo que eu dizia que não poderias fazer, mas não tem como fugir disso na academia, de alguma forma. Um direito guarani que nem sempre é o que está numa aldeia Kaiowá, que nem sempre é o que está numa aldeia que a academia chama de Nhandeva, e que nem sempre é o que está numa aldeia dos Mbuá. O sistema jurídico guarani. Mas, de alguma forma, ele traça as linhas gerais. E assim, então, entrei para o mestrado e nos primeiros dias de aula nós tínhamos como colegas procuradores, defensoras públicas, promotoras e juízes e advogados de madeireiro. Logo no primeiro dia, os indinhos estão aqui, era eu e Rosane. Os indinhos estão aqui, temos que ter a boa vontade de ajudar os indinhos, porque eles não sabem, eles não compreendem bem os nossos conceitos, eles estão aqui, são os primeiros e nós precisamos, então, encaminhá-los. Quando os indinhos mostraram a que vieram, a sala se dividiu em duas. Metade contra indígena, metade a favor de indígena. E a outra situação, no dia que saiu as primeiras notas do primeiro semestre, eu estava lá olhando, chegou alguém e o professor estava passando: ei, professor, vem aqui, o que foi? Está errado aqui, o que foi? A minha nota é menor do que a do indígena. O professor olhou e disse: tem razão. Se eu fosse levar dentro dos critérios, era menor ainda. Talvez pulasse para o insuficiente. E no último dia de aula, um dos meninos disse: olha, agora que você está civilizado, agora que tu vai ter o título de mestre, tu vai voltar para a aldeia? Ou tu vai ficar aqui entre nós, civilizados? Então lhe respondi: olha, se ser civilizado é sair daqui, olhar os pedintes que estão aí na porta da universidade e não fazer nada, não que tu vá fazer alguma coisa, mas indignar-se. Logo ali
seguindo, descendo lá para o centro onde tu mora, ver todas as meninas se prostituindo, os meninos se prostituindo, chegando lá na praça, vendo as crianças que já são da rua e não crianças na rua. E se você não se indignar, e se você continuar tendo todo o direito dentro da tua cabeça, a legislação na tua cabeça, e sabendo que tu pode fazer algo diferente e não fazer, e continuar vendo a violência doméstica dentro da tua casa, ou talvez você mesmo praticando, e se continuar na ideia de criar orfanatos, criar asilos, vocês pegando vossos pais e jogando lá dentro, não indignar-se com uma situação dessa, então eu lhes sou sincero. Prefiro voltar para minha aldeia, que eu morava na aldeia de Jacundá. Responde a ele, prefiro voltar para minha barbárie. Lá nós não temos orfanato, lá nós não temos asilo, lá um que um come, o outro come, se o outro tem, reparte com esse daqui, se eu vou caçar, eu reparto com ele, se eu vou pescar, ele levo para eles e eles trazem para mim. Se a minha roça está suja, eles vêm me ajudar a carpinar e eu vou capinar. Título de doutor ou de mestre lá não serve para nada, a não ser um enfeite de parede. E assim fui convidado também para ser assessor indígena na época, governadora do estado do Pará, a Ana Júlia. E para mim foi uma satisfação, pois eu viajava pelo estado do Pará nas aldeias, conversando com os parentes. Primeiro comecei na Fundação Corro Velho, uma fundação de cultura, e depois eu fui transferido para a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente. E quando estava lá, então, a Jane me ligou, olha, foi aprovado, saiu o doutorado em antropologia aqui da UFPA, te inscreve. E eu estava indo para a aldeia e lá os parentes chegaram e falaram, mas o que tu tens? Eu falei, não, eu tô aqui, como os brancos dizem, entre a cruz e a espada. Mas o que é? A minha orientadora me falou para se inscrever no doutorado em antropologia, mas eu não sei o que eu vou fazer. Porque vocês bem sabem que antropólogo para nós é um problema. Quantos problemas nós vivemos dentro da aldeia, não por nossa culpa, mas por culpa de antropólogo. Não exatamente dele, mas do que ele escreveu. Porque ele interpretou mal o que ele ouviu aqui. Nós falamos uma coisa para ele e ele escreveu outra. Aí então eles disseram, o cacique. Ele estava ali falando, rapaz, eu acho que eu já sei o que tu vai escrever. E naquela hora chegou a Tijarui, a matriarca. E eles então olharam para o outro e disseram, você vai escrever a nossa história. A nossa vinda, a caminhada em busca da terra sem males. Não nesse termo, que essa é uma tradução para ser entendida, compreendida por quem está ouvindo. Você vai contar a nossa história. Até porque tu sabe o que é isso. Então fiz a inscrição, passei pelas ações, vaga reservada, como no mestrado. Então eu sentava lá querendo fazer igual o típico antropólogo. Chegar lá com a canetinha, gravador, eles me olharam, o que é isso? Poxa, estou em pesquisa. Não. Antes de ser pesquisador, tu é Guarani. Seja Guarani, não pesquisador. Aqui tu tem que ser um Guarani pesquisador, não um pesquisador Guarani. E de Guarani. Tu tem que ter essas coisas na cabeça, como tu tens, e não no papel. E tudo aquilo que eles me falavam, eu escrevia, e depois lia para eles. Eles ficavam me olhando assim, mas não foi isso que eu te disse. Reescreve. Lá ia reescrever. E quando chegava com a minha orientadora, a Jane, ela ficava lá. O que tu quis dizer com isso? Eu não. Nós.
E aqui entra uma outra questão da nossa língua. O ore, no Guarani, que significa nós, mas é um nós inclusivo. E o ore, que é... Não, perdão, estou trocando aqui. O ore é exclusivo. É um nós aqui. E o nhandê, que é o inclusivo. Traz os de fora e põe junto. Para sentar como igual. Pelo menos para ouvir. Eu dizia para ela, Jane, isso daqui simboliza todo um orewa, nós. Eles me disseram, nós conversamos, eu escrevi, li para eles, eles corrigiram. E agora vai passar pelo teu crivo. Então, 2015, defendi a minha tese escrevendo aquilo que eles me disseram, que era a respeito dessa caminhada. O conceito da caminhada, a filosofia da caminhada, que provavelmente vai ser diferente da forma como aqueles não indígenas já escreveram, e talvez até mesmo de alguma forma seguindo um outro norte. Até porque, da nossa forma, não é tanto para fazer as comparações, mas sim para mostrar por onde nós caminhamos. E caminhando, eu não quero mostrar o confronto, eu quero mostrar o conceito da caminhada. Então, com tudo isso, também participava do movimento indígena desde os 15 anos aqui da região, já participava disso, mas não é aquela participação, por exemplo, de ser alguém no Ataguaçu, até porque o Ataguaçu, ele também é algo simbólico. Ele não tem peso na nossa comunidade. Lá tem o que deveria ser. Então, nós temos dois momentos. Um que seria a utopia de Tomos Moros, o ideal e o real. Lá é uma instância, até porque a minha dissertação trata sobre isso. A instância jurídica, entre elas, o Ataguaçu era a instância da decisão. Mas quando se tratava daquilo que é entendido como no direito penal de conflitos ou de um delito. Mas não exatamente naquela ideia da clastre que talvez... E aí está uma outra questão que vai contra aquilo que, ou talvez aquilo que ela tentava dizer. Que em sendo um espaço jurídico, cosmológico jurídico, talvez político mesmo, o Ataguaçu dos dias de hoje ele é uma instância essencialmente política. Então nós vemos de alguma forma o que tanto Clastres quanto a Helênio, às vezes um discordava do outro, não exatamente nesse sentido, mas o que um escrevia nem sempre estava concordando com o outro. Nós temos tudo isso, essas mudanças nos dias de hoje. Ora, não é porque há na nossa cosmologia um fim do mundo e ele diz como vai ser que necessariamente tem que seguir aquilo que foi falado pelas mais diversas pessoas que tratam desse assunto, os narradores da nossa história, seja ele o Nhanderu, o Nhandeçu ou um outro. Ela vem falando dessa questão e ela vai sendo reinterpretada. Ora, lá em 1500, não havia os barbudos, logo eles chegaram. Não havia espingarda, não havia arma de fogo, ela chegou. Ela vai tendo toda uma reinterpretação dentro daquilo que é chamado de mito. E esse mito, a princípio, que era entendido como invenção. Então, nós temos uma outra situação. Ah, o mito indígena. Opa, peraí. Mito é o que você está dizendo. Aqui, para nós, é uma narrativa. Uma narrativa cosmológica. Porque quando tu fala mito, tu usa o teu conceito de mentira, de invenção, de banalidade. A tua explicação. Mas como
Hoje, nós já saímos daquela pecha de objeto de pesquisa e hoje nós somos aqueles que escrevem a sua própria história. Deixamos de ser interlocutores, objeto de pesquisa, para sermos hoje nós mesmos os protagonistas. E nós, muitas das vezes, continuamos cometendo os mesmos erros, até porque ainda temos orientadores, não desmerecendo, mas nossos orientadores não são indígenas. E nós temos que adequar aquilo que queremos escrever ou reescrever de acordo com uma metodologia científica, e aquele que nos orienta está carregado de conceitos que, às vezes, de alguma forma, não é exatamente aquilo com a qual concordamos. Mas, como existe uma política de boa vizinhança, então nós vamos tentando, porque para nós o que interessa é o título. Depois que tiver o título, nós vamos continuar falando as nossas conversas habituais. E era isso que me diziam há um tempo. Espera aí, tu não pode falar desse jeito, tu não tem título algum. É verdade, não tenho mesmo. Hoje, já ouvi alguém dizer, ei, tu não pode falar desse jeito, hoje tu é formado, tu é da academia, tu tem título, tu já está influenciado. É mesmo? Vamos fazer o seguinte, para você se desvencilhar, então, das tuas influências externas que você não enxerga. Você vê em mim, você não vê em tu. Vamos fazer o seguinte, já que tu queres que eu seja original, já que tu queres que eu seja tradicional, eu também gostaria que tu fosses. Vamos fazer o seguinte, os teus vieram das cavernas, lá atrás. Tu pega, tu larga o teu celular, tu larga o teu notebook, tu larga os teus cartões de crédito, teu talão de cheque, se tu tiver, o teu carro. Eu conheço umas cavernas maneiras aqui no Mato Grosso do Sul. Tu não quer ir para lá, não? Tu vai para lá viver como os teus viviam antigamente e eu vou ser teu vizinho, caçando e pescando. E olha, não sei não se tu vai dar conta do recado. Porque é muito fácil dizer, você é indígena, você tem que viver a tradição da sua cultura. É mesmo? Quem disse que eu quero viver a tradição da minha cultura? E essa é uma outra questão. Mesmo nas aldeias onde a influência externa não é tão grande, ninguém, especialmente o Guarani não faz nada obrigado. Ele faz quando é convencido de que aquilo é bom para ele. Aí alguém vem dizendo, mas vocês não podem deixar o fulano entrar, e daí quem manda no meu terreiro sou eu. Quem manda na minha casa sou eu. Eu recebo quem eu bem eu entender. Vai fazer mal para mim? Problema meu, eu vou aprender com o mal, se aprender, né? Agora, tu vem lá de fora, eu não sei nem de onde tu vem, nem quem tu és, e vem querendo pôr ordem na minha casa. Eu não fui na tua casa dizer que você pintou ela com a cor errada. Então, nós temos esses problemas de conceitos. E aí está presente o velho e mau etnocentrismo. Eu sei o que é bom para tu. Ainda nos veem como os europeus, aliás, continua sendo europeu, né? Como se nosso entendimento, como naquela época disseram, é igual ao de uma criança de 7 anos, europeia. Sempre o velho mundo, sempre o velho mundo. Ora, nós somos, então vamos defender o que eles também já disseram, que nós somos o novo mundo. Nós temos outro jeito de entender as coisas, nós temos outros conceitos, outras epistemologias, e não dizer que isso é melhor do que eles, não, porque muitos dizem, mas olha aí, vocês têm que impedir a influência do branco por conta que isso está gerando uma violência terrível na aldeia. Quem falou que a violência não existia na aldeia antes de vocês chegarem?
Quem é que não, quem é que de vocês que tem a certeza que essa terra não tinha males? Entre elas, por exemplo, quando se ficava bêbado com as bebidas fermentadas, tinha as brigas, tinha as mortes, a razão pela qual do nosso entendimento de que nós temos a alma humana e animal, quando você enchia a cara, como ainda é hoje, a tua alma animal se manifesta. E se for um animal predador, pronto, tu vai matar outro. É claro que a bebida deixou de ser aquela feita naturalmente para ser artificial. Piorou? Sim, piorou. Piorou o que já existia. É claro que eu falando isso, tem muita gente que pode ouvir da academia e que vai ter dor de barriga. E daí, problema dele. Ora, a vida, do ponto de vista do Guarani, ela continua. É preciso caminhar. É caminhando que se vive. E eu já andei por muitas aldeias, tanto Kaiowá, quanto Guarani, quanto Umbuá. Em muitas aldeias Umbuá, por exemplo, eu tenho dificuldade de comunicação por conta do Guarani que eles falam não é o que eu falo. O próprio Umbuá de São Paulo foi visitar o Umbuá lá de Jacondá. O Umbuá de São Paulo dava risada quando ouvia o Umbuá lá do Pará falando, porque ele fala o Guarani de 120 anos atrás. Porque nessa caminhada lá para o norte, ele não teve influência de outro Guarani. Já o Guarani de São Paulo, seja lá do Curucutu, seja lá do Jaraguá, ele já tem essa influência do que a academia chama de Nhandeva. A língua vai mudando, ela vai modificando, ela vai incorporando outras expressões, e mesmo aquelas que não têm tradução no Guarani, vai no português mesmo. E o, e, e lá do Jacundá balançava a cabeça quando ouvia os de São Paulo se expressando. Né? Ele está falando errado. E o de São Paulo ria quando o do Jacundá falava. Não, peraí, eu não estou entendendo o que ele está falando. Eu não sei o que é isso. Então, nós temos todas essas questões que perpassam sobre isso. E aí, nós temos algumas questões, por exemplo, se nós formos olhar a ideia da tradução, Tecopora, ela passa por situações. Bom, Tecô seria, no sentido genérico, vida. Porã pode ser belo, pode ser bom, pode ser bonito. E qual seria o sentido? Seria a linguagem coloquial? Seria uma mais formal? Ou eu estaria falando com vocês no sentido religioso? Eu não sei em qual vocês queriam ouvir. E como não foi dado esse toque, então eu vou falar, por exemplo, do ponto de vista do sentido religioso. E provavelmente vocês iam ouvir e entender como um sentido coloquial. Então, isso para tentar, de alguma forma, trazer a provocação no sentido de que nós, quando escrevemos, tentamos nos aproximar o mais possível daquilo que seria entendido como correto, mas mesmo assim ainda ela vem cheia de lacunas. E essas lacunas vão ser preenchidas ou elas vão ser corrigidas futuramente por outros. Nimue foi um traidor. Ele foi aceito, ele foi adotado e a ele foi ensinado os nossos segredos. E ele pegou e escreveu das lendas de criação do fim do mundo. Ele falou de coisas que não era para ser falado assim. E depois que ele começou a falar, então se tornou, acabou criando dentro da academia a linha de pesquisa em muitos lugares ou aquilo que alguém
passou a vida toda pesquisando, que é a terra sem males. Na verdade, Maranhão, ela tem os sentidos de ser ruim, seria uma tradução numa linguagem coloquial. De ser mar, já num sentido mais formal. E de ser Marã, de ser perecível. E quando é Maranhão, seria a terra imperecível. Seria uma terra que foi purificada. Seria a terra que é onde o mal não entra. Aí muitos dizem, vocês gostam dessa terra porque lá não vai ter trabalho, né? Vocês dizem que lá a caça chega morta aos pés de vocês, você atira a flecha e ela sai procurando o bicho, e o bicho é atingido, ele vem correndo e cai aos pés de vocês, você joga a semente no chão e ela, quando você chega lá no final da roça, aqui atrás, você já volta quebrando o milho para levar para cozinhar. Não tem trabalho, não é? Bom, não sei, eu não sei qual é o teu conceito de trabalho, eu não sei o que você está chamando de trabalho. Você entende uma coisa, o teu entendimento de trabalho pode ser uma, e do meu ponto de vista, outro. E aí você tem o Tecoporã, que se for olhar, se o Nhanderu que estiver falando, ele vai estar falando do bem viver. E se você for falar de uma terra sem males do ponto de vista ecológico, seria o viver bem. São discussões ainda que vai muito longe. E amanhã vai aparecer alguém dizendo, tudo está errado. Está perfeito, tranquilo, mas qual é o teu argumento? Me mostra que se eu posso concordar contigo, tranquilo. Porque eu posso ter entendido errado, ter ouvido errado. O meu endu foi equivocado. E o meu arandu pode ser embaralhado. Naquele momento eu podia não estar num bom dia, eu podia ter, sei lá, acordado com vontade só de pescar e não de escrever. Bom, acho que eu já estou fugindo do assunto. Almires, você me emocionou. Eu vou usar a expressão que você usou. Eu fiquei arrepiada, e não só foi uma vez. E uma coisa eu recordei. Há muitos anos eu fiz entrevista com mulheres no interior da Paraíba, lá em Cabaceiras. E às vezes, muitas vezes, eu fiquei na entrevista assim como eu fiquei contigo, maravilhada, ouvindo, tentando aprender e vendo que o meu roteiro já tinha sido todo respondido. Então, eu estou muito agradecida por você já ter respondido tantas perguntas que eu tinha elaborado aqui, de maneira a nos presentear com uma narrativa imersa na sua vida, na coletividade. E nesse sentido, eu vou só destacar a tua dissertação de mestrado, que tem como título De Direito Indigenistas a Direito Indígena, Desdobramento da Arte do Enfrentamento, que foi defendido em 2009 pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará. E aí você analisa e apresenta o conceito de direito guarani. Você já falou um pouco, e se você puder falar só mais um tantinho, qual a relação entre direito indígena e o ordenamento jurídico que chamamos de nacional, eu acho que o nosso futuro advogado, que aqui está, vai ficar contente. Bom, na verdade, são coisas que se contrapõem. Porque se você tem... se você for ler a tese, tendo como ponto de partida o que você já está vendo na academia, no curso de Direito, você vai ver que ali
tem tudo que está no ordenamento jurídico com outro nome. Lá você tem, por exemplo, a instância jurídica, que é o Ato Iguaçu, mas já como se ele, em algum momento, como se já fosse o STF. Em um outro momento, ele está lá como sendo o tribunal. Não. E lá mais embaixo você tem como se fosse o judiciário com o juiz que daria o seu entender monocrático. E você tem o advogado, você teria o MP, vamos dizer assim, acusando ou defendendo. Você tem, então, a família do acusado e você tem a família que acusa. E ambas têm o seu espaço para acusar e o outro para fazer o direito de resposta. E ali você observa toda uma instância onde você, na verdade, acaba percebendo que é um tribunal do júri. E todos falam. Mas chega num ponto em que provavelmente todos esperam a condenação capital. Aí vem o Nhanderu, ou a Nhandesu, que teve um sonho e diz, ele é inocente. Acabou a conversa. Se ele diz que é inocente, acabou. Ninguém contesta. É claro que isso era algo que acontecia lá atrás. E aquela escrita foi baseada no que eu ouvia dos meus avós, no que eu ouvi em outras aldeias. Aliás, ainda hoje tem coisas na nossa cultura que nós não falamos para ninguém. E aí está uma outra diferença também. Muitos dos que saem para a cidade, que já está na segunda, na terceira geração, eles já se distanciaram. Eles têm uma lembrança que ouviu um comentário daqui ou dali. E às vezes volta para a aldeia tentando reavivar isso, até porque na condição de Guarani minha avó sempre dizia, você tem que conhecer todos os tecorrás pelo menos uma vez na vida. Já andei em vários, falta um punhado ainda. Mas antes de descansar na terra, eu espero andar em todos. E aí tem uma outra questão. A sentença, ela tem uma característica que é a extraterritorialidade da pena. Se houvesse um julgamento aqui no Jaguapiru, assim, numa ideia, numa suposição, se houvesse um julgamento aqui no Jaguapiru e o condenado fugisse de alguma forma, conseguisse fugir e fosse embora para o Paraguai, uma aldeia guarani do Paraguai, da parentela, está lá 1 ano, 2 anos, e aí, de repente, as pessoas daquela aldeia têm notícia do julgamento e da pena. Eles vão cumprir a pena. Eles vão executar a pena. A extraterritorialidade da pena nesse sentido. Você tem as questões do direito civil, que quando nós aplicávamos aqui dentro da aldeia, o MP veio e disse, isso daí é tortura. Quando lá atrás, nos nossos julgamentos, ele poderia ser apenado, por exemplo, a chicotadas de Té de Uruguai, que é um chicote feito de couro de anta. E dependendo do que ele praticasse, e ele era assim, dependendo do delito, na ideia do que está no ordenamento brasileiro, delito, na ideia de delito. Quando ele, e nós chamamos de equilíbrio, quando você quebrou o equilíbrio, você então não é considerado humano. Porque você está fazendo ações
que diz respeito à sua alma animal. Então você não é humano, porque quem é humano, ele faz o contrário do que o animal pratica. A alma animal pratica. E se você, naquele momento, você talvez está até mesmo extrapolando a condição animal, tu está indo muito mais para lá. Tu chegou na condição de um anhã, que seria traduzido assim, uma tradução livre seria um demônio. Então, o teu julgamento vai ser de uma forma tal que é possível chegar à pena máxima. Entre outras coisas, por exemplo, o feiticeiro. Aí você tem o Nyanderu e tem a Nyandesu, mas você também tem, em contrapartida, o feiticeiro, ou a feiticeira. E não faz muito tempo, feiticeiras foram queimadas. Feiticeiros foram queimados. Mas nós temos a nossa lei do silêncio. Porque vocês jamais compreenderiam coisas assim. Continua praticando? Olha, se praticar aqui, eu digo, não sei. Pratica lá no Paraguai? Não sei. Pratica lá no Pará? Não sei. Mas tu ouviu falar também? Não. Tem muitas situações que ainda ocorrem na aldeia, questões relacionadas à religiosidade, e ela está imbricada com o direito. Elas ainda são coisas que não são para ser faladas. Então você tem esse direito que ele é praticado, foi praticado. Hoje ele não é mais tanto assim. Até porque as interferências externas mudaram tudo. E as interferências, elas vieram por meio da academia, por meio de políticos, por meio da igreja, por meio da FUNAI, enfim. Tem todo um leque de atores que trouxeram as mudanças. Então, esse direito ele acabou que sendo enfraquecido, mas ele traz à tona a ideia da jurídico, que, querendo ou não, ele é uma realidade no Brasil todo. Não precisa ir para a aldeia, vai para o Rio de Janeiro. Você tem as exceções nos morros. Quem manda lá? É um direito daqueles que estão lá. Não é exatamente o judiciário em si. E quando se trata da aldeia, tem o julgamento na aldeia ainda? Sim, claro que tem. Pode não ter aqui, no Jaguapiru e nem no Bororó, tal e qual imaginado. Mas tem outras aldeias ainda, por exemplo, nas regiões norte, naquelas que estão mais isoladas, isoladas no sentido de distante de centros urbanos. O direito indígena ainda ele prevalece, tanto naquilo que é entendido como direito civil, como direito penal, como um direito relacionado ao meio ambiente, até porque se o Guarani entende que ele faz parte da terra, que ele foi colocado por Nyanderu, Nyanderu criou tudo, e ele pegou o Guarani, olha, teu papel, cuidar dessa terra. Então, ele está de uma forma ou de outra ligado àquele lugar. Ele é, de alguma forma, a voz da terra. Então, existe todo um direito ambiental aí que faz com que essa relação. É claro que se você pegar um Jaguapiru, já mudou muito, ou melhor, já mudou quase tudo. Mas se tu pega uma outra aldeia um pouco mais distante da cidade, ainda tem muita coisa lá que tu vai ver, aqui mesmo no Mato Grosso do Sul. Tu pega uma aldeia Guarani ou uma Kaiowá, e tu vai chegar lá e se tu tiver um bom olhar, se tu aprendeu a olhar, e se tu aprendeu a ouvir, tu vai ver que ali tem muito daquilo que está escrito,
mas não está ali dito, é isso, ó, isso é isso é aquilo, aquilo outro. Um direito que ainda é praticado de uma forma velada, até porque desde sempre foi dito que, até mesmo lá no início, que o indígena não era gente, ele não tinha alma. Se não tem alma, se ele não é gente, como ele vai ter um direito? Até mesmo a própria ideia da minoridade, da incapacidade. Isso foi criada pelos teóricos, iniciada pelos teóricos da Igreja Católica, que precisava de um argumento jurídico para justificar tudo que foi feito. Então se criou a ideia da incapacidade, que depois foi incorporada pelo sistema jurídico brasileiro, especialmente no século XX, com o Código Civil de 16. E quando vem a reforma do Código Civil, está lá, deixou em aberto. Quando você vai olhar para dentro das aldeias, tem muitos estudiosos que chegam na uma aldeia. Vamos aí imaginar uma aldeia que não teve tanta influência ainda. Chega lá e vê, por exemplo, as meninas de 12, 13 anos casadas. Isso é um absurdo. É mesmo. Não sabes tu que essa é uma aldeia tradicional? Que eles vivem os seus costumes, usos e costumes? E que, de acordo com esses usos e com esses costumes, de acordo com essa cultura, ela já passou pelo ritual de passagem, ela deixou de ser um ser em formação, agora ela é mulher, ela está pronta para o casamento. Mas se esquece de olhar, por exemplo, que até a década de 60, tu, Paula, provavelmente seria dada para alguém aos 12 anos. Mas aí olha para nós. Isso é um absurdo. Presenciei, por exemplo, no Pará, e aí entra questões de direito. As feministas chegando num local onde as indígenas Caiapó e Xicrim, elas só usando a peça de baixo, num evento, as feministas chegam e olham, isso é um absurdo, essa exposição de corpo, satisfazendo o desejo do homem. As parentes olhou para ela e falou, o que eu tenho que ver com o que tu tá falando? Eu não sei do que tu tá falando. Se isso faz sentido para você, para mim não está fazendo. Eu sou o que sou. E provavelmente você está expressando o que você é. Ou o que tu tens. Questões de direito. Ora, se eu posso fazer valer os meus usos e os meus costumes, então você tem um direito indígena de um lado e um direito indigenista do outro. O direito indigenista foi feito nos escritórios, foi feito em Brasília. E o indígena, ele é originário. Desde que o povo é povo, desde que ele se entende por povo, está lá isso. Se é observado, se é praticado, isso é outra história. Então você tem as coisas que estão em lados opostos. Tanto é que você vê hoje, e que muita gente entende como um problema. Mas para muitos da aldeia não é. Quando você vê hoje, e tem consequências, a questão é essa. Todas as vezes que você assume uma posição, você tem que estar preparado para isso que eu estou falando. Vai ter consequência? Claro que vai. Alguém vai um dia escrever, olha, ele está totalmente errado. Beleza. Se o argumento dele é válido, eu vou ler, eu posso rir, posso concordar, falar, é verdade. Vou mudar de pensamento. Assim como ocorre, por exemplo, entre os mundurucus. Há os que é a favor do garimpo e os que são contra.
E os que são a favor estão levando o garimpeiro para dentro. Isso é problema? Com certeza. Trouxe problema e vai trazer muito mais. Mas aquele lá representa a comunidade? Não sei. Pode ser uma outra aldeia, de uma outra aldeia, que não representa o coletivo. Você vai aqui no Mato Grosso, tem os que estão plantando soja. É errado? É certo? Ora, eles querem, e daí? Qual que é o problema? Tem os que são contra? Tem, ué. E em que isso vai redundar? Bom, a princípio, o problema. Mas é uma escolha deles. Eles estão fazendo uso do que todo e qualquer não indígena bate no peito. Eu tenho o livre arbítrio. E de alguma forma, isso é problematizando. Isso é cutucando a onça com a vara curta. Tem outros que querem levar, que não querem mais casar com um indígena e querem casar só com um branco e levar para dentro da aldeia. É proibido? Ah, tem aldeia que é, tem aldeia que não. Tem aldeia lá por perto onde eu morava, que boa parte das esposas não são indígenas. Isso é problema? Não, não é, a princípio. Mas vai causar um problema futuro? Com certeza. Porque se nós formos olhar historicamente falando, o, o mestiço nunca foi visto com bons olhos, tanto na nossa comunidade, no nosso povo, quanto fora. Então, o que acontece? Quem é que guiava os bandeirantes para as nossas aldeias? Os mestiços. Quem é que dava todo o mapa da localização das aldeias lá naquela época? Os mestiços. Isso é um problema? Não, não é problema de um determinado ponto de vista, mas aquela opção teve consequência. Então, o que ocorre? Às vezes, fazer valer um direito, ele também tem as suas consequências. Se nós hoje optamos por fazer valer um direito à educação, e hoje o que está mais, talvez Mato Grosso do Sul seja um dos estados que mais tenha indígenas com mestrado e doutorado, isso é bom? Não sei. Isso é ruim? Também não sei. Amanhã é que vai dizer. Se eu estou sendo prejudicial a alguém por hoje eu ser um doutor, provavelmente. Estou ajudando alguém? Provavelmente. Estou atrapalhando o outro? Provavelmente. E que bom que atrapalha. E que bom que ajuda. E que bom que contraria. Porque, afinal de contas, é caminhando que se constrói. Em uma hora você vai pisar num terreno com espinho, outra hora num terreno liso, outra hora tem chuva, outra hora é areia, outra hora é terra vermelha. E nós vamos caminhando. E o que ocorre no mundo do direito? Tem toda essa diversidade de pensamentos, tem toda uma diversidade de epistemologias, tem toda uma diversidade de conceitos. E elas vão se transformando? Claro que vão. Vai tendo uma reinterpretação. Por exemplo, aqui no nosso estado é muito comum dizer: não, a terra da minha felicidade é a terra onde eu nasci. Ora, o Guarani não é assim. E ele tem as mesmas prerrogativas religiosas que os daqui. Ele, ao contrário, já pensa: não, a terra que eu chegar, eu vou reinventá-la. Eu vou guaranizá-la. Eu vou transformá-la. E como isso é possível? Batizando-a
a terra-mãe. Quando ocorrer o batismo, quando ocorrer o ritual de passagem, ela estava distante, só não me conhecia. Agora que ela me conhece, ela me recebeu como filho. E foi assim que ocorreu lá nessa aldeia, fazendo valer um direito que nem sempre é aquele que está escrito. E eles já têm 20 e poucos anos que estão lá nesse lugar, a terra, talvez a única terra guarani onde eles são proprietários. Eles têm o título de propriedade, eles são donos. E aí vem uma outra questão que passa pelo direito. Ser proprietário. Mas espera aí, o Guarani não quer ser dono de nada, dizem muitos autores. Ele não quer ser dono. A propriedade privada passa longe dele. É mesmo? E se a solução para aquele momento for isso? Eu quero solução, ainda que seja momentânea. E a caminhada deles não parou. Ela pausou. E eles me disseram: temos na cabeça de que nós temos que seguir o sonho. O sonho é o fato gerador da caminhada. E tu vai nos levar adiante. Falei, epa, peraí, para com esse papo. Não, tu que anda muito por aí. Nós temos a ideia de chegar lá nos Vajampi. E coincidência ou não, há 2 anos eu acabei chegando na aldeia dos Vajampi, convidado por eles para ir para lá. E já liguei para os parentes lá da Nova Jacundá. Olha, estou nos Vajampi. Eles disseram que vocês podem vir para cá visitar. Mais um ponto da caminhada, fazendo valer um direito de ir e vir. Está na Constituição. E dentro do direito guarani, desse direito cosmológico, vamos dizer assim, muitos vão dizer, olha que besteira que esse índio está falando. Está lá. Caminhando é que você vai se aproximando do ser, você vai aperfeiçoando o ser, ou para chegar no Agudê, ou passar pelo Candirê. Em resumo, é isso. Obrigada, Almires. A gente tem uma aula contigo e acredito que as pessoas que assistem nosso canal também pensarão e agora não vai sair, sempre tem que ter um erro nas minhas, refletirão a partir das tuas provocações. Eu passo a palavra para o Tiago. Almires, a gente tem, naturalmente, você sabe isso melhor que eu, né? Um preconceito e um racismo ainda muito grande contra os indígenas no Brasil. E uma das coisas que a gente ouve ainda hoje, às vezes, equivocadamente, né? É a ideia de que os indígenas são inimputáveis perante o direito penal brasileiro, né? Coisa que, obviamente, não é verdade, até porque, por exemplo, nós temos um índice altíssimo de encarceramento de indígenas aqui em Dourados e no Mato Grosso do Sul e no Brasil, né, em geral. A gente tem, né, você também acompanha essa discussão, inclusive uma resolução do CNJ que diz que os juízes, né, deverão considerar os mecanismos próprios das comunidades indígenas a qual a pessoa acusada pertence, né, mediante o uso de consulta prévia e inclusive, levando em conta, né, a resolução do conflito e a responsabilização que pode ser feita pela própria comunidade nesse sistema tradicional do direito indígena, conforme você já falou.
Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: na prática, a gente sabe que essa resolução ainda não tem muita efetividade, né? Infelizmente. Mas você acredita que é possível a gente chegar nesse ponto de que a justiça do Estado brasileiro realmente avance no sentido de respeitar as decisões do direito indígena, que quer dizer que a nossa justiça avance no sentido de considerar o pluralismo jurídico de forma efetiva? Olha, sinceramente, penso que eu precisaria de muitas vidas para poder ver isso acontecendo. Se nós pegarmos do século XV, XVI até o XX, não mudou muita coisa. E você tem toda uma ideia, mesmo na antropologia, tudo indicava, muitas das ideias que estão lá, talvez, foram também em razão disso, porque havia uma ideia de que até os anos 80 não haveria mais nenhum índio vivo, considerando tudo aquilo que acontecia no Brasil afora. E havia, então, uma perspectiva de que na virada do século, então, não haveria um índio vivo. Ainda mais se nós levarmos em consideração de que tem um certo presidente que disse que a cavalaria americana foi eficiente, matou todos os índios. Os soldados daqui não aprenderam a lição. E isso está introjetado em boa parte dos brasileiros ainda. Aqui mesmo, tu sabe que havia outdoors com a coisa escrita lá, índio bom e índio morto. E não só aqui, como em outros estados. Em pleno século XXI, nós temos que conviver com isso. Num curso de preparação para a magistratura, uma das meninas que estava lá, lembrando de uma situação que um indígena passava, ela comentou em alto e bom som: quando eu for juíza, se chegar um caso desse na minha mão, esse índio está na minha mão. Não quer saber de nada. Num curso, por exemplo, de direitos, tentando passar, era um curso de formação em direitos humanos para a polícia militar num determinado estado. Os soldados ficavam lá assim, ó, impassíveis. Você fazia a provocação que quisesse, eles não estavam nem aí. Então, aí tu fica impaciente. Peraí, menina, eu tô te provocando de todo lado e tu não responde, tu fica aí com essa cara de João Bobo. Doutor, a única coisa que nos interessa é o certificado, porque isso vai dar um ganho a mais no nosso salário. O resto tu pode falar o que você bem quiser. Vai entrar aqui e sair aqui. No judiciário, aqui mesmo, na nossa cidade, tem juízes que trabalham em determinada área da, da justiça penal, que trata das penas, e que diz, não, os índios daqui são todos civilizados, não precisam de ser assistidos, não precisa de tradutor, não precisa de nada. Ele sabe ler, ele sabe escrever, dirige carro, moto, fala bem o português, então ele sabe o que ele fez. Você pega mesmo pessoas, vamos mais ali, por exemplo, os que trabalham no Conselho Tutelar. Se tu for parar para ver a violência com que eles tratam
as famílias indígenas naquela ideia da autoridade, como se nós pegarmos o velho e bom Foucault, vigiar e punir. A, a barbárie da condição humana com que eles tratam uma mãe que deixou a filha mais velha cuidando dos demais quando ela foi atrás do pão, da comida do dia. E ela é tratada como se fosse uma bandida. Quando você pega os advogados que começaram a trabalhar, quando na virada do século, quando estava na graduação, e que então tive todo aquele contato com esse mundo do direito e passando a saber que nós tínhamos um direito à carteira assinada, 13º, a férias, a rescisão, e que aqui no estado, à época, era em torno de 10 mil indígenas que trabalhavam nas usinas, incentivando o uso daqui da aldeia a entrar com ações na justiça. Os advogados, então, ficavam com cerca de 80% do que era a causa ganha. Ora, não são os agentes do direito, não são os que colocam ou deveriam colocar o direito em ação para uma justiça social? Essa consciência do que quanto mais eu puder levar, eu levo. E olha que fez, provavelmente, e alguns dos advogados que futuramente estavam trabalhando nessa questão foram meus colegas. Escutamos os mesmos professores, os mesmos teóricos, mas como o Hermes chegou bêbado para um e chegou em ressaca para outro, e em outro ele nem visitou. Aí você tem essa hermenêutica sofrível. Quando então se trata dessa questão, as aldeias que estão ainda um pouco retiradas, elas estão praticando esse direito. Vai dar problema para o cacique, para o tuxaua, futuramente alguém vai se sentir lesado e vai no judiciário, vai procurar um Ministério Público, vai denunciar aquele tuxaua por ter agido daquela forma. Está acontecendo isso? Sim, em muitas partes desse Brasil. Até porque dos anos 90 para cá nós temos uma indústria de, de denúncia, de processos, assim como nós temos uma fábrica de lideranças. E a exemplo disso você vê muito provavelmente aqueles que estão à frente do garimpo são aqueles que foram colocados como liderança para facilitar a entrada do garimpeiro. Vai dar problema? Não está dando problema, está dando guerra. O direito está ali, tá? A consciência é que naquele momento sofreu um homicídio, um suicídio. Então, o que ocorre? Nós vamos levar ainda muito tempo, se é que vai ser possível, um dia, não sei qual das gerações, escrever algum artigo dizendo, olha, finalmente nós conseguimos ser atendidos pelo ordenamento nacional de forma a alcançar justiça. Você tem hoje o Estatuto do Índio. Alguns que querem, depende de acordo com o seu interesse, ele vai só no Estatuto do Índio. E nós sabemos que boa parte dele já não está mais no ordenamento jurídico. E já tem outros que já tem uma sensibilidade maior, ele vai pela interpretação constitucional, porque ela é mais abrangente, ela é, de alguma forma, mais justa, mais equânime. Que o nosso Estado é o campeão de encarcerados indígenas, sim. Muitos estão lá porque fizeram o que não devia, sim.
Mas muitos estão lá e nem sabem o porquê. Ele sabe que ele está lá. E não sabe quando sai, se é que sai. Coisas que nós nunca imaginaríamos aqui no Jaguapiru. Indígenas, nós aqui da nossa aldeia e também do Bororó, que hoje representam, são como chefes da facção. Ou é do Comando Vermelho, ou é do primeiro comando da capital. Quando é que nós imaginaríamos isso dentro de uma aldeia? E como é que o direito interno vai responder a isso? Se ele está perdido. E aí vai tentar buscar a solução na justiça lá fora. Quando? O policial não está preparado para atender nem indígena e nem os da cidade. O juiz, o judiciário, não vou dizer que não é condenar o judiciário por inteiro, tem um ou outro que foge a essa regra. Você vai no MP, é um ou outro que tem essa consciência, tem essa sensibilidade jurídica. E você vai nos tribunais, menos ainda. Você vai para um STF, bom, tu sabes que o STF é uma instância política. Ela não é exatamente uma instância que se discute direito. Ela está lá de acordo com os ventos da política. E se é assim, então basta ver que nós temos um presidente que diz que se eu for eleito, o índio não vai ter mais 1 centímetro de terra. É claro que nós não podemos colocar um ponto de vista desse como o que predomina. Pode não ser o que predomina, mas nesse momento é o que tem a caneta. Infelizmente. E ele é a voz de muitos que estão no MP, no judiciário, nos tribunais, no cidadão comum, no bar, na classe média, nos pobres, nos ricos, especialmente os ricos. Para ter essa mudança de consciência, a Europa levou quantos anos para pensar diferente? Se é que pensa diferente. A Segunda Guerra não foi em razão de um pensamento que o Hitler trouxe? Se você for parar para pensar, a África hoje vive, alguns países da África estão vivendo o que vivem em razão do quê? Direito é uma palavra que parece que foi riscada. Claro, direito das minorias, minoria que manda, não a minoria que está em estado de vulnerabilidade. Agora, claro, a gente não pode perder a esperança. Tem muitos meninos aí não é porque é indígena que a coisa vai mudar. Isso também é uma utopia. Saiu da aldeia, está formado, isso não quer dizer que ele vai agir em prol da sua comunidade. Muito pelo contrário, às vezes ele vai explorar a sua comunidade. Ser indígena e ser formado e ser hoje alguém que está atuando, isso não quer dizer muita coisa, não. Ele pode atuar contra, como ele pode atuar a favor. Agora, claro, tudo isso depende de como essa pessoa foi construída. Voltamos à ideia da cosmologia, a construção da pessoa. A Paula foi construída, o ser dela foi construído de uma forma, o teu, Tiago, de uma outra forma. De alguma forma, nós três temos algo que nos aproxima e distancia de um grande número de pessoas. Porque, de alguma forma, em nós prevalece o tom da humanidade, ou ver esse direito que deveria abraçar uma grande maioria. Não importa se é indígena, se é quilombola, se é de uma outra comunidade tradicional. O direito como algo que socorre, parece-me que ainda está distante de ser praticado.
mas o direito que oprime, que sufoca, que pratica uma crueldade institucionalizada, uma crueldade formal, legal, esse está vivo. E não está dando espaço para esse outro direito. Um direito mais humano. Então, sendo bem sincero, não penso de ver em vida. Não é uma questão de ser pessimista, mas a experiência vem mostrando isso. Pode ser que alguma coisa aconteça. Vai saber, né? Agradeço pela resposta. Como a Paula disse, sempre uma aula, né? E realmente, infelizmente, a história nos leva muitas vezes a não ter tanta esperança, né? Mas sempre resta aquele pontinho, né, de esperança. Quem sabe um dia, talvez não não tão rápido, mas quem sabe um dia nós tenhamos uma sociedade um pouco mais justa, né? Nesses dias tão dolorosos, tão difíceis, né, em que tantas pessoas morrem pela política de morte que atravessa o nosso país, conversar com autoras e autores indígenas nesse canal tem sido pontinhos de esperança, né? A gente tem vivido aqui reflexões, aulas e conversas muito instigantes para alimentar esse sentido de esperança, esse sentido de humanidade que a gente defende, né? Então, Almires, nesse sentido, quero te agradecer e dizer do prazer e da satisfação que foi te ouvir, refletir contigo, e muitas vezes, certamente, vou voltar a esse vídeo para pensar novamente as questões que você provocou em mim. Então, fico muito agradecida e seja bem-vindo quando quiser retornar aqui ao canal História Indígena e do Indigenismo, será sempre bem-vindo. Agradeço novamente ao Almires e a todos, todas, todos, enfim, todas as pessoas que nos acompanham, né? Muito obrigado e até a próxima. Pessoas estranham e sempre fazem um inquirimento no sentido de que, escuta, por que quando nós estamos conversando, você diz, já estou indo e vai embora e não se despede? Digo, olha, porque na minha cultura nós nos despedimos de mortos, a ponto de que nem o seu nome deve ser lembrado. Fica a história. Então, ainda nos dias de hoje, para mim, a ideia de despedir é, digamos, um pouco estranha, mas que, como dizia minha avó, há caminhos ainda a serem trilhados, e nesse caminho nós podemos nos encontrar lá na frente. Então, fica até mais, já pedindo perdão pelas provocações, e se porventura ofendi alguém, me perdoe, não foi essa a intenção, mas sempre abrindo espaço para uma boa conversa. Se tu não concorda comigo, não me tenha como inimigo, mas venha para a gente conversar. Nós vamos nos entender. Muito obrigado. Esta entrevista contou com a colaboração do historiador e professor Guilhom Candela, da Universidade de Albury, no país de Gales. O professor Guilhom nos enviou perguntas que ajudaram a construir este roteiro. Se você gostou dessa entrevista, demonstre. Ou como me ensinam meus sobrinhos, pede like, tia. A gente também pede inscrição nesse canal. E se você puder divulgar, ficamos muito agradecidas. Até a próxima!